Irmãos, quero estar lendo aqui 1 Samuel, no capítulo 1, falando aqui um trechinho da oração de Ana, no versículo 11, que diz assim: E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Glória a Deus por essa passagem. A passagem onde Ana, ela chega diante do Senhor, da casa do Senhor, e a palavra diz que ela está em aflição de alma, num tempo de dificuldade, num tempo de aflição. Ana não tinha filhos. Isso para ela era muito difícil, era muito complicado, porque a mulher, por natureza, ela tem na sua estrutura, tem nas suas emoções, tem no seu corpo, isso que foi dado por Deus de gestar, de gerar um filho, o fruto do seu ventre, aquele que é desenvolvido ali dentro dela. Só que ela era estéril, e essa situação de esterilidade para ela era muito ruim. Ela tinha que para ela era uma adversária, que era outra mulher, Penina, que tinha muitos filhos. E Ana, então, ela tinha essa amargura de alma, essa esterilidade em si. A família, gerar filhos, ter uma casa, uma família estruturada. Os filhos, a Bíblia fala que são como flechas na mão do guerreiro, aqueles que são lançados para o alvo, para cumprir os propósitos. Os filhos são aqueles que são a força do trabalho dentro da casa, é a continuidade da força para a guerra. Naquelas épocas de muitas dificuldades, uma família onde tinha bastante filhos, aqueles ali formavam essa base de sustentação, junto com o pai, junto com a mãe. Os filhos construíam esta fortaleza. A casa cheia de filhos é onde tem ali a alegria. E Ana não podia dar nada disso. Ana era estéril. Ana tinha ali essa aflição dentro dela. Algo lhe faltava. Então Ana, ela entra diante do Senhor, e a Bíblia fala, naquele trecho que a gente leu, que ela fez um voto diante de Deus. Ela falou: Senhor, se o Senhor me der esse filho, eu vou dá-lo para ti, eu vou entregar ele de volta para ele servir ao Senhor todos os dias da sua vida. Orações de mulheres estéreis pedindo para Deus filhos, provavelmente naquela época tiveram várias, mas uma oração como essa de Ana foi a única. No tempo da aflição, no tempo da sua adversidade, ela faz uma coisa que ninguém tinha feito. Ela faz uma oração que ninguém tinha feito naquela época. E aquele tempo era o período dos juízes. E era um período que cada um fazia o que bem entendia, cada um levava a sua vida da forma que melhor achava. Cada um estava vivendo a sua espiritualidade até mesmo como melhor compreendia e entendia. Mas um tempo de crise na obra de Deus, porque as visões eram poucas. A palavra de Deus era rara. Não tinha direcionamento, não tinha um norte para onde Israel andar. E nos dias de hoje não é diferente. Nos dias de hoje existe também a vontade humana, cada um faz o que bem entende. Nós temos muitas vozes no meio da igreja hoje em dia.
Mas qual será a palavra de Deus para os dias de hoje? Qual é a direção aonde toda a casa de Deus, toda a igreja vai ouvir e entender? Essa é a vontade do Senhor para os nossos dias. Vivemos também em dias da necessidade desta palavra de Deus, dessa palavra diretiva, isso que toda a igreja é capaz de ouvir e perceber e entender, são palavras confirmadas por Deus. Então Ana, naquele período daquela crise de Israel, e ela na sua crise pessoal, ela faz uma oração que os céus aguardavam aquela oração. Aquele tempo estava aguardando, Deus estava esperando, Deus estava de olho, Deus estava desejoso de que alguém fizesse esse canal, alguém abrisse essa porta, alguém estivesse ligando, levantando um altar da terra ao céu, com o incenso apropriado, com a oração apropriada, e que Deus pôde olhar, que Deus pôde receber, sentir o aroma daquela oração, e Deus então encontrar o caminho para a resposta para o seu povo naquele tempo. Ana não somente pediu para si, mas no momento de quebrantamento ela tinha muita necessidade pessoal de ter o filho para si. Mas, no entanto, diante do Senhor, ela faz uma oração de entrega, um quebrantamento pessoal, e fala com Deus: se o Senhor me der, ele vai ser teu. Não é algo para mim, não é algo que eu quero simplesmente para o meu desfrute, não é algo que eu quero simplesmente para mostrar aos outros, para mostrar aos meus inimigos. Não, eu quero oferecer ao Senhor. Então ela ali se rende diante de Deus e ela oferece. E Deus então recebe aquela oração. Nos dias de hoje, irmãos, diante dessa circunstância, diante desta aflição, nós estamos também num tempo de aflição. Algumas coisas nos foram tiradas, nos foram cortadas. Foram cortadas as amizades, as aproximações, o lanchinho no final do culto, o encontro dos jovens, os olhares, os apertos de mãos, os abraços. Algumas coisas foram cortadas de nós nesse tempo. Deus tem permitido este corte no meio da igreja, no meio de nós. Tem o corte que está acontecendo no mundo, com toda a situação financeira, econômica, tudo isso está acontecendo. Mas olhando para nós, para a igreja do Senhor Jesus, existe um corte hoje que está acontecendo, algo está nos faltando, existe uma aflição de alma presente, vai se passando os dias e dentro de nós essa angústia, essa necessidade de encontrar os irmãos, ela vai aumentando isso dentro de nós. Quando você encontra um irmão, quando você fala com ele, nós percebemos a nossa necessidade. Então, diante desta situação que nós estamos vivendo, diante de toda essa crise, tenha certeza de uma coisa, que assim como Deus permite que a crise aconteça, assim como Deus permitiu em Israel muitas vezes que os inimigos entrassem em Israel, roubassem o vinho, roubassem o trigo, roubassem ali os frutos da terra, o sustento do pão, tirasse a alegria da vinha, do lagar, tudo aquilo fosse roubado. Nós nesses dias, Deus também está permitindo essa perda, esse roubo. Parece que não há vinho no meio da igreja, parece que a comunhão nos foi tirada, a aproximação dos irmãos foi roubada. Tudo isso está faltando nas nossas vidas. Eu me lembro em 2003, de algumas aulas, alguns momentos próximos ao John Walker, e ali ele falar, um homem que decidiu
caminhar por lugares estreitos, por desertos sozinho, buscando a palavra de Deus, mas ele falava assim: eu sinto fome, eu sinto necessidade de comunhão, eu estou como que anêmico, eu preciso de comunhão, eu tenho essa necessidade, mas eu quero a verdadeira comunhão, eu quero um encontro na família onde tem 2 ou 3 e Jesus está. Eu quero um encontro da congregação, onde tem muitos irmãos, mas a presença de Deus é valorizada e ali Ele está. Não quero ambientes artificiais, não quero ambientes cheios de sons e coisas, mas aonde eu não sinto, eu não experimento a presença de Deus. Não é esses ambientes que eu quero. Então esse homem ele foi para buscar e para entender o seu tempo. E hoje eu vejo que a igreja foi levada para esse deserto como que na marra. Parece que, assim como lá em Ezequiel, Deus fala: olha, eu te levarei para o deserto, te falarei no coração. Parece que nós fomos, mesmo sem querer, nós fomos levados para esse deserto, por essa situação. Existe aflição de alma. Então saiba que mesmo que tenha essa aflição, essa situação, esse é o tempo aonde Deus está procurando na terra, aonde Deus está desejoso de derramar-se sobre nós. Assim é o Senhor nosso Deus. Sempre que vem uma crise sobre a sua igreja, tenha certeza de que Ele está de olhos abertos, Ele está sondando, e Deus está prestes a derramar da sua bênção, do seu óleo, da sua unção, mas precisa encontrar alguns elementos aqui na terra. Talvez Ele esteja esperando a oração de uma pessoa, talvez Ele esteja esperando uma congregação, um posicionamento, uma oração de uma congregação, de uma cidade, de um país, eu não sei, mas algo está para romper, irmãos. A obra de Deus, ela não para. Deus, Ele não está um passo atrás daquilo que deveria acontecer, e nós temos que estar atentos, ouvindo a sua voz, mas prontos também para ser essa resposta. E Ana então ali, ela como que a obra de Deus dá um passo. Quando ela oferece seu filho, Deus fala: era isso que eu estava querendo, era isso que precisava agora para o momento. E ela realmente entrega o filho amado, leva aquele menino para servir ao Senhor todos os seus dias. E a palavra de Deus fala que o menino ele ia crescendo. Ana depois foi frutífera, ela foi abençoada, teve mais filhos para o seu deleite, mas Samuel era do Senhor, e cedo o menino começou a ouvir a voz do Senhor, até que chegou um momento em que todo Israel reconhecia ele, que ele era um profeta de Deus, que voltou a ter a voz, a palavra de Deus sobre o seu povo. E nesse dia, onde cada um faz o que quer, nesses dias onde existem muitas vozes e divergências, o Senhor está para levantar a sua palavra profética, a sua voz, de tal forma que em todos os confins da igreja, onde quer que ela se reúna, na denominação que for, em todas até aquelas que a gente fala: isso daí não é igreja. Até naquelas que dentro de nós cortamos, porque nós achamos que não é povo de Deus, que já estão entregues a idolatrias ou a outros pensamentos, mas o Senhor da igreja, o Senhor, Ele vai levantar uma voz que vai ser ouvida por toda a terra, vai ser ouvida por toda a sua casa. Mas esta oração, essa entrega, essa postura, assim como Daniel lá na Babilônia, estava cortado, ele foi levado para a Babilônia, forçado a ir para aquele lugar, mas lá ele abria suas janelas, do seu quarto ele abria para Jerusalém. Irmãos, é tempo da gente abrir a janela da nossa alma para a obra de Deus. É tempo da gente abrir a janela da nossa alma, a janela do nosso coração, abrir para os céus, abrir para o Senhor.
Nós estamos aí desesperados, muitos estão desesperados em aflição de alma, desejando logo abrir as portas da igreja, poder congregar, poder reunir. Mas antes disso, irmãos, antes de nós abrirmos essas portas para o mundo, antes de abrir as portas para congregar, para nos ajuntarmos, nós precisamos abrir as nossas portas para Deus, abrir o nosso coração para a voz do Senhor, abrir a nossa alma para ligar a terra com os céus, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, aí onde você está. Não desanime, mas como Daniel, abra a janela, abra. Cuidado com a televisão, cuidado com as outras janelas, cuidado com as outras portas. Levanta o teu altar diante de Deus nesse tempo da aflição, nesse tempo da necessidade, da angústia. Também Certa vez, voltando lá atrás, em Gênesis, havia ali duas irmãs, Lia e Raquel. Jacó amava Raquel. Então havia aflição de alma nessa irmã mais velha, na Lia, porque ela não era amada, ela não era querida. Os olhos do seu marido eram para a irmã mais jovem, era para outra. Por mais que ela tivesse filhos, os olhos do marido, o coração do marido estava apegado a outro. Já imaginou a aflição dessa mulher? Já imaginou a necessidade dela de ser querida, de ser amada? Então ela tem filhos, e ela vai oferecendo seus filhos ao seu marido. Agora, com esse filho, meu marido vai me amar, com esse outro ele vai se apegar a mim. E assim ela vai oferecendo a ele. Mas chega um momento, no nascimento do seu quarto filho, que essa mulher decide algo. Ela, ao invés de ficar com os olhos nessa situação, nessa sua aflição de alma, no seu problema, ao invés dela ficar simplesmente oferecendo o que ela tinha de melhor para esta questão do marido, simplesmente, ela se volta para Deus, ela volta os seus olhos ao Senhor. E quando nasce aquele filho, a palavra de Deus fala que ela tomou aquela criança e ela adorou ao Senhor, ela louvou ao Senhor pelo nascimento do filho e pôs o nome do filho de Judá. Judá significa louvor. Ela levanta diante do Senhor um louvor, uma adoração pela criança. Ela não olha para o seu marido, mas ela volta a se olhar para Deus. Ela não olha simplesmente pela situação angustiante que ainda estava ali, ainda permanecia ali, mas ela simplesmente volta para Deus e ela faz algo que Deus, quando olha, quando Deus recebe aquele louvor, Deus conhecia o seu coração, os seus apertos, as suas angústias, mas quando Deus a vê ali, lhe oferecendo um louvor, subindo diante dele, agradável, e aquele filho, Deus olha e fala, é isso, eu gostei, é isso que eu estava querendo. Eu tenho uma obra com Jacó, eu tenho uma obra com Abraão, com Isaac, com Jacó, com seus filhos, e esse daí que você me ofereceu, esse Judá, dele virá o Salvador. Jesus vai ser o leão da tribo de Judá, não é de outra tribo, é dessa entrega, da entrega dessa mãe que soube agora ir diante do Senhor e louvar. Irmãos, algumas coisas acontecendo na terra, que liga os céus e a terra, uma oração que não foi orada, uma oração sendo entregue. Certa vez Ruth, uma mulher moabita, que casou-se com um filho de Noemi. No entanto, morre o seu marido, morre o seu cunhado, morre o seu sogro. Fica ali Ruth, a sogra amargurada de alma,
a outra nora. E a sogra fala: minhas filhas, voltem para a terra de vocês, vão encontrar maridos para vocês, vão encontrar os desfrutes, eu não posso mais dar filhos para vocês, ainda que desse, vocês esperariam, vão embora. E aquelas moças, aquelas jovens viúvas ali choram com ela, mas Ruth, a palavra de Deus fala que Ruth se apegou a ela. Ruth estava apegada, um apego de aliança, uma postura de aliança, um compromisso, e Deus então vê essa postura, essa aliança de Ruth com a sua sogra. Em determinado momento, Ruth fala: olha, aonde você estiver, aonde você for, eu vou. Aonde você dormir, eu vou dormir também. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Quando Deus ouve isso, ainda que aquela mulher não era do povo de Deus, mas um apego, uma aliança, uma postura que Deus estava até mesmo procurando no meio do seu povo. Deus estava procurando Israel, mas ele encontrou numa moabita. Então Deus olha e fala: é isso, eu quero isso. É esse espírito, é essa postura, essa entrega. Percebe que são coisas que brotam da terra, que brotam do coração de pessoas, e que quando Deus ouve, quando Deus percebe, Deus fala: é isso que eu estava esperando. Só isso, só essa entrega, só esse quebrantamento, só essa postura, é disso. Eu não preciso de ouro, de prata, eu não preciso de castelos, de templos. Não, eu preciso de corações que estão se entregando dessa forma. Então Ruth, com essa entrega, ela vai embora para a terra de Israel, volta para Belém, e ali ela sustenta, ela trabalha, com o seu trabalho traz ali o sustento para sua sogra, mas logo Deus providencia Boaz. E Ruth, então, ela se casa com Boaz, e ela tem um filho, Obed, que é pai de Jessé, que é pai de Davi, o rei Davi. Essa entrega, esse posicionamento, Deus está procurando nesses dias, irmãos. Tenha certeza, se chegou uma crise sobre a terra, e essa crise é global, essa crise está em todos os lugares. Tenha certeza de que Deus ele está olhando para a terra hoje. Ele olha para os nossos dias e Ele quer agir, Ele quer intervir na terra. E o Senhor está procurando em nossas vidas essa entrega, esse posicionamento no meio da igreja. Em nome de Jesus, que a gente possa ser a resposta para Deus nesses dias. Ó Deus, nós queremos nos colocar diante do Senhor nesses dias, queremos nos apresentar. Nós queremos, Senhor, apresentar o nosso coração diante do Senhor nesses dias. Pai, encontra nesta terra. Talvez o Senhor esteja procurando uma cidade, um lugar. Olha para Botucatu, Senhor. Ó Deus, o vento impetuoso do Senhor, ele varre esta terra há muitos anos. Estes montes são varridos por vento, Senhor, e não é à toa que as coisas acontecem. O nome dessa cidade é Bons Ares. Senhor, nós queremos que se cumpra, ó Deus, a Tua palavra sobre esta cidade. Que profeticamente, Senhor, esse nome e esse vento que corta esta cidade, que venha a acontecer aqui nesta cidade o Teu ruach, Senhor, o Teu vento impetuoso, Deus. Nós já tocamos a trombeta tempos atrás a respeito do Teu ruach. Já houve um chamamento, Senhor, no centro desta cidade. O Senhor levantou uma casa, um lugar para anunciar o ruach do Senhor nesta cidade. Mas chega um momento, ó Pai, que é o cumprimento da Tua palavra, que é o tempo da nossa necessidade, é o tempo que nós precisamos. Por isso nós clamamos que venha o Teu vento impetuoso sobre esta cidade.
Nós queremos abrir as janelas do nosso coração, as portas desta cidade, Senhor. Oh Deus, nós queremos colocar diante do Senhor esta cidade e clamar: venha o teu vento, Senhor, sopra sobre esta terra, Deus. Faz algo, Senhor, nesta terra, vem levantar a tua voz, Senhor, aqui, que possa ser ouvida no mundo. Sabemos que o Senhor quer curar a tua igreja da divisão, ó Deus. O Senhor quer tirar todas estas... tudo que a gente coloca ao redor do teu altar, Senhor. Os nossos nomes, as nossas placas, as nossas identificações. Nós levantamos aqui uma série de barreiras, mas Deus vem fazer algo novo nesta cidade, Senhor, que tem a ver com o teu sangue, que tem a ver com a tua obra, que vem trazer um vinho novo para esse tempo. E só o teu vento impetuoso cruzando esta cidade aqui, Senhor, agindo no meio de nós, Senhor, fazendo como mesmo um rebuliço aqui nesta cidade, Senhor, pela tua presença. Mas um Deus que enche, um Deus que enche as casas, um Deus que enche os lares, um Deus que enche os velhos, que enche as crianças, que enche os jovens, que enche os casais, as famílias. Venha encher, Senhor, nesses dias, Senhor, a tua igreja, Deus, para a glória do teu nome, Deus. Nós queremos que o teu nome seja glorificado aqui nesta cidade, Senhor. Queremos que o teu nome seja exaltado aqui, Senhor. Não a nós, mas ao teu nome, Senhor, ao teu reino, Senhor. A glória que é devida, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Levanta, Senhor, ó Deus, sobre este monte, Senhor, sobre este lugar, que seja um luzeiro nesta cidade. Levanta esta cidade, Senhor, colocada nesse alto monte. Levanta para a glória do teu nome, para abençoar outros lugares na terra, Senhor. Não porque nós somos especiais, não, muito pelo contrário, Senhor. Porque através de nós há escândalos, através de nós há carnalidades, através de nós há divisões, Senhor, através de nós há preconceitos, ó Deus, mas porque o teu nome é exaltado, porque o Senhor é grande. Faz uma obra grande nesta cidade, Senhor, em nome de Jesus, uma obra que não tem nome de homens, uma obra que tem o nome do Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, para a glória do Senhor. E Pai, que cada lar, ó Deus, dessa cidade, cada casa desta cidade, onde o teu nome é invocado, onde o teu nome é exaltado, que a tua presença esteja, que a tua presença seja o norte, o direcionador, Senhor. Ó Deus, nós não queremos ser esse povo que cada um faz o que quer. A casa, a família, Senhor, não deve ser uma Babel, não deve ser um tempo de juízes, aonde não há ordem, aonde não há alianças. Oh Deus, em nome de Jesus, levanta famílias do teu reino, Senhor, aonde a autoridade ela é estabelecida no teu reino, Senhor, aonde o marido e a esposa dão valor à palavra do Senhor e busquem a paz do Senhor em todas as decisões, onde passa essa herança para os filhos da presença, da paz do Senhor, para quando enviarmos os nossos filhos às escolas, às universidades, para o mundo, para caminhar neste mundo fazendo a diferença, a gente possa enviá-los nessa paz do Senhor, na paz do Senhor que chegou na decisão para onde os filhos devem ir, e aí eles caminharem nessa paz, em nome de Jesus, para a glória do Senhor.